Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu trago aqui uma banda um tanto quanto diferentona ali no cenário musical britânico da década de 70, mesmo porque ela não foi formada no Reino Unido. Ela se formou na Alemanha, mas aí primeiro como um duo aí com um britânico, um inglês e um americano. E depois juntou-se aí uma alemã e formou um trio aí e estava formado o grupo. Refiro-me ao Slap Happy, uma banda aí que depois entrou na prateleira aí do chamado Rock No Position, aí do qual o Henry Cow, banda que eu já falei aqui, já resenhei aqui no canal, é talvez o expoente mais célebre. Então o Slap Happy surgiu aí em 1972, lá em Hamburgo, na Alemanha, quando o tecladista e compositor inglês Anthony Moore, que estava vivendo lá, já tinha lançado 2 discos, mas ele teve um terceiro disco rejeitado porque ele queria mais música, queria trabalhar mais com música clássica contemporânea e a gravadora queria que ele fizesse algo mais pop, o que o desagradava completamente. E ele não tinha nenhum traquejo nessa área. Então ele pede ajuda do seu amigo americano, Peter Blagvad, que é guitarrista, e o duo aí compõe algumas canções em parceria ou não, mas eles viram que nenhum dos dois levava muito jeito para cantar. Então acaba sendo convocada a então namorada do Anthony Moore, depois se tornaria esposa dele, a alemã Dagmar Krause. E aí sim eles viram que deu liga. E eles foram contratados pela Polydor alemã e lançaram o primeiro álbum ainda no ano de 1972, que foi intitulado Sort of, e tiveram aí a ajuda preciosa do pessoal do Faust, essa banda mais do que essencial lá do krautrock alemão. E também eu já falei sobre Faust aqui no canal. No ano seguinte, em 1973, eles gravam o segundo álbum ali novamente com o Faust como banda de apoio. Não o Faust inteiro, alguns integrantes ali. Mas a gravadora rejeita e fala que quer algo mais comercial. Então a banda acaba se mudando para a Inglaterra. Eles são rejeitados ali eles são dispensados pela Polydor alemã, gravadora. E lá na Inglaterra, graças aos auspícios do Harry Cow, banda que ouviu essas gravações desse segundo álbum não lançado, e conseguiram convencer aí o Richard Branson, que era aí o chefão da gravadora Virgin, que estava ali começando também, a contratar a banda. E a banda acabou regravando todo o álbum que eles tinham gravado. Na verdade, uma música ficou de fora e outra foi composta ali para substituí-la. Mas eu falo disso mais para frente. Então o Slap Happy inicialmente intitulou seu disco apenas como Slap Happy, mas ficou mais conhecido como Casablanca Moon, por causa da faixa de abertura. Esse disco aqui eu nem mostrei ainda, né? Mas esse aqui é que essa minha edição ela tem junto o terceiro álbum da banda, que foi feito em conjunto com o Harry Cow, que é o Desperate Straits, mas a capa do segundo álbum, que inicialmente era chamado Slap Happy apenas, mas depois se tornou Casablanca Moon, é essa daqui. Vemos o trio aqui na capa. A contracapa aqui é a capa do Desperate Straits. Aqui temos um histórico aqui, escrito pelo Peter Blagvad, e a relação das músicas também, dos dois álbuns. Então o que saiu não foi exatamente um álbum de música pop. Tinha que ter Estranheza, que era tão cara aos seus integrantes. Mas temos aqui momentos bem interessantes, uma mistura de pop com krautrock. Ficou uma estranheza no bom sentido. Então já começamos com Casablanca Moon, que
Posteriormente, ele se tornou o nome do próprio álbum, apesar de originalmente ele ter chamado Slap Happy, e foi lançado pela Virgin em maio de 1974. Casablanca Moon é praticamente um tango, é um tango mesmo. E em algumas ocasiões, não em todas, mas em algumas ocasiões, a voz da Dagmar Krause acaba se aproximando bastante do registro vocal da Kate Bush. Então teve até gente que na época ali, na época a Kate Bush ainda nem cantava profissionalmente, na verdade. Mas depois, o pessoal ouvindo depois, lá na década de 80, final da década de 70, achava que era a Kate Bush que estava cantando, mas não era, era a Dagmar Krause. Então Casablanca Moon é praticamente um tango, uma certa dose de estranheza, como eu falei, assim como todas as músicas do álbum. Pois Me and Parvati já é uma balada bem levada ao piano ali, tentando emular ali os musicais da Broadway, mas com aquela pitada de experimentalismo. Halfway There já é uma música mais latina, até tem uma pegada mais latina, com uma certa percussão ali. Depois Michelangelo, já é uma música mais agitadinha, assim, a música até lembra um pouco música infantil, ó, o andamento dela. Down, aqui em Down, a Dagmar Krause tem um grande momento vocal dela aqui. Também é uma música mais meio jazzística um pouco. Depois Mr. Rainbow, uma baladaça aqui. Aqui sim também. O instrumental daqui é muito bom também, é uma música bem sentimental. Depois The Secret. The Secret é uma deliciosa balada também. O pessoal fala aqui que é onde o ABBA se encontra com o Faust. É uma boa definição. Gosto bastante de The Secret. A Little Something também é uma música mais meio de dançar colado assim. Lembra um pouco até também a Halfway There. Depois temos The Drum, que é uma música que tem uma pegada mais roqueira, talvez seja a música mais roqueira que tem aqui. Depois vem Haiku, que muita gente não gosta de Haiku, porque parece uma música meio bem infantil mesmo aqui. E não é, o vocal principal não é da Dagmar Krause, sim do Peter Blegvad. Então parece uma música meio debochada, meio feita de propósito para irritar mesmo. Perdoe. Peço para que perdoe minha voz, que não está nos seus melhores dias. E o álbum termina com Slow Moon Rose, que já é uma música também mais jazzística também, e é mais uma balada jazzística aqui que fecha o álbum. E no ano seguinte, 1975, daí o Slap Happy e o Harry Cowell meio que se fundem e lançam dois álbuns, lançam o Desperate Straits, esse álbum dessa capa aqui, que é mais o Slap Happy com apoio do Henry Cowell, e também é lançado In the Praise of Learning, que é o contrário. É álbum mais do Henry Cowell com apoio do Slap Happy. Porém, no mesmo ano de 1975, aí essa sociedade, essa fusão aí é desfeita entre o Slap Happy e o Henry Cowell. E o Peter Blegvad e o Anthony Moore acabam dissolvendo o grupo. Cada um parte para a carreira solo. A Dagmar Krause inicialmente continua no Henry Cowell como vocalista, mas ela não participa do último disco do Henry Cowell, que eu já falei aqui, já resenhei aqui, que é o Western Culture, de 78. Ela já havia saído, e depois ela formaria com remanescentes do Henry Cowell o Arts Bear. E na década de 80 ali, o trio volta a gravar uns singles, e daí, na década de 90 daí, a partir de 98, eles já começam a até lançar alguns álbuns esporadicamente. Mas o melhor do Slap Happy, com certeza, são os álbuns da década de 70, aí, de 72 até 75. E algumas curiosidades que temos aqui. O Anthony Moore, na década de 80, ele é convidado pelo Pink Floyd, pelo David Gilmour principalmente, né, para contribuir com o letrista. Ele é o letrista, por exemplo, de On the Turning Away.
um grande sucesso do Pink Floyd, do A Momentary Lapse of Reason. Essa parceria aí continuaria até no The Division Bell de 94. É dele também a letra de Wearing the Inside Out, a música aí que a única música que o Richard Wright canta no The Division Bell e que não tem o nome do David Gilmour nos créditos. Então, ele acabou auxiliando o Pink Floyd aí nessa fase pós-Roger Waters. Então, um álbum bem inusitado, a palavra certa para esse álbum é inusitado. E divertido de ouvir. Ele é bem divertido de ouvir. Não diria que é uma obra-prima do Rock in a Position. Os álbuns do Harry Cowell eu acho que são mais densos do que esse. Mas é bem interessante ouvir. E eu considero a Dagmar House uma vocalista subestimadíssima hoje em dia. Pouca gente fala nela. Ela merecia muito mais reconhecimento do que ela tem atualmente, na minha opinião. Lembra vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!